os irmãos procuram, o irmão Júlio com a família não estão no culto devido à gripe, bastante resfriado. A evangelista também está bastante resfriada, não está no culto. A irmã Diva, a irmã Marli, a irmã Carol também. Eu não disse nada a respeito dela, mas acredito que está auxiliando as irmãs. E o nome de Jesus está sendo glorificado. Não esqueça de estar orando por estas pessoas. A irmã Larissa e o irmão Negro não nos comunicaram nada. Amém? Amém. Versículo de número 15 da carta aos Hebreus. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, para com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos senhores ou a vossos pastores e submetei-vos a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de dar conta ou prestar conta. Obedecei-lhes para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil ou agradável. Por favor, pode sentar. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Amém. A hora não nos espera e eu quero aqui compartilhar desta palavra com os irmãos, onde o Santo Espírito colocou no meu coração esta mensagem, e eu gostaria de nesta noite, junto, assentado à mesma mesa, nos alimentar com a santa palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Na primeira fase desta palavra, o escritor, ele está dizendo, portanto, ofereçamos sempre por meio dele quem? De Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Ele está falando de um tempo de louvor a Deus. Tanto que a Bíblia, ela nos exorta dizendo que Deus, ele habita no meio dos louvores. O sacrifício de louvor é uma representação de um testemunho vivo que somos separados por Deus. Quando o escritor aqui, ele está dizendo, portanto, ofereçamos sempre por meio dele, de Jesus Cristo, sacrifício de louvor, o que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele aqui está dizendo que nós devemos todos os dias confessar a Jesus e oferecer a Jesus sacrifícios de louvores. Todos os dias nós, como servos e servas do Senhor, devemos nos portar e entender que precisamos oferecer a Deus sacrifício de louvor. É o nosso sacrifício, é o sacrifício que agrada a Jesus. E este sacrifício só é aceito por Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro mediador para fazer esse transporte, para levar este sacrifício de louvor a Deus. Por via do Espírito Santo, o único que pode fazer, e é por ele que deve ser feito, é por Jesus Cristo, nosso Salvador. Tanto que nesta noite, o diácono já salientou aqui que nós devemos entender que Deus ofereceu o seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que nele acredita, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este sacrifício
por meio dos louvores a Deus, é uma confissão de lábios, aonde nós confessamos com a boca, mas precisa vir do coração. Tanto que o escritor, o profeta Jeremias, ele fala à congregação de Israel que nós temos que ir ao Senhor e confessar a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Ou seja, nós temos que nos rasgar diante de Deus. Joel, na sua mensagem, ele disse que é necessário que rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes. Nós temos que nos derramar diante de Deus, oferecendo o nosso sacrifício de louvor a Deus, que é uma confissão. Quando confessamos a Ele, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E é gostoso, irmãos, quando a gente está num ambiente aonde Deus é glorificado, aonde Deus, Ele é magnificado. A palavra de Deus, ela é tão esplêndida, ela é tão bela, ela é tão maravilhosa, e todas as vezes que a gente examina ela e começa a compreender a respeito dela, e também o escritor não fala só da confissão, só do louvor, do sacrifício de louvores a Deus, mas também ele nos exorta dizendo: não vos esqueçais de fazer o bem. Não se esqueçam de fazer o quê? O bem. Há alguns parágrafos a respeito desta mensagem que diz assim: o favor é divino. A benevolência, ela precisa ser divina. As ofertas precisam ser de coração. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, de boas obras façamos para agradar a Deus nosso Pai, e não como aos homens, mas sim ao Deus Todo-Poderoso. E em sexto lugar ele diz que toda a autoridade da igreja não procede do coração do homem, mas por via da revelação do Santo Espírito de Deus. Mas também o escritor adverte dizendo: por via disso, sempre esteja vigiando em espírito. Nunca pare de vigiar, mas esteja sempre em espírito na vigilância. A responsabilidade é o sétimo parágrafo, aonde o escritor diz que a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por nossa salvação, porque um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e não é o diácono Felipe que vai dar conta de mim a Deus, mas sou eu que vou dar conta de mim mesmo a Deus. Eu preciso prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que cometi aqui na terra. Os irmãos já vão entender, porque a responsabilidade é minha. A salvação é de minha responsabilidade de cuidar, de zelar da minha alma, para que quando a trombeta tocar, o Senhor, aleluia, nos chame nos ares para encontrar com Ele, amém? E a prestação de contas, ela é de suma importância e de minha responsabilidade. Eu estarei diante do Senhor um dia para prestar conta de tudo e de todas as coisas, seja do bem ou seja do mal. Mas, em oitavo lugar, sejamos submissos a Deus e às autoridades da igreja do Senhor Jesus. Nisto o escritor nos adverte dizendo: não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Ele está falando de comunicação. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, da comunicação uns para com os outros,
Porque quando estamos necessitando de alguma coisa e nós sabemos que não damos conta, nós temos que nos comunicarmos. Tenha comunicação que agrada a Deus. Paulo, ou seja, o escritor está escrevendo e dizendo: não esqueça de fazer o bem. Não esqueça. Que bem é este? Não esqueça de oferecer sacrifícios de louvores a Deus, porque agrada a Deus, porque chama a Deus mais para perto de ti. É um exemplo que estaríamos aqui ou em qualquer lugar. Eu estava trabalhando num dia desses na residência de um senhor, e eu estava bem num cantinho lá, e eu senti pelo Espírito de oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor, e o Espírito Santo desceu no meu coração. O de cruz se emergiu, belo dia fugiu, come plena de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu estava adorando ao Senhor, mas quando eu olhei pelo canto da janela, tinha outra janela do outro lado, entre um corredor. É uma empresa. O dono da empresa estava com uma toalha no rosto, enxugando os olhos. Eu saí dali, alguns minutos depois, fui pedir uma água para ele. Ele disse: pastor, quando o senhor estava louvando lá, o Espírito Santo disse para mim: volta, volta para mim. Eu nem imaginava que ele tinha sido um cristão que estava na igreja, mas ele se desapontou com algumas coisas. Eu disse: meu irmão, isto sempre vai ter na igreja, isso nunca vai acabar. Enquanto Jesus não voltar, essas coisas sempre estarão acontecendo nas igrejas. Pois eu tenho certeza, eu disse para ele, quando o Senhor voltar para Jesus, e espero que não demore, o Senhor volte, mas não volte olhando para as dificuldades e para os problemas da igreja ou de pessoas. Volte, mas volte olhando para Jesus. Sempre esteja olhando para Jesus. Não tire os olhos de Jesus, porque todos somos falhos. Em inúmeras das vezes iremos nos desapontar, mas não será motivo para nós se afastarmos da presença do Senhor. Aleluia! Nós temos que continuar na caminhada, mas olhando para Jesus e orando por essas pessoas para que elas se convertam e tenham direito também à salvação. Porque infelizmente, irmãos, muitos estão dentro da igreja, mas vão acabar perdendo a sua própria salvação por não darem ouvido à palavra do Senhor e por não obedecerem seus pastores. Eu estou falando daqueles que ensinam a verdade. Não estou falando daqueles, aleluia, que lançam para as ovelhas as coisas maus e elas não entendem, comem e ficam adoecidas. Estou falando daqueles que pregam a verdade. Porque Jesus diz em João 8,32: se você conhecer a verdade vos libertará.
Mas o versículo 36, que não me canso de, aleluia, proferir, diz-se: pois o Filho libertar, verdadeiramente já estás livre. Nós não estamos mais em cadeias, nós não estamos mais presos com corrente nos pés. Fomos livres pela palavra, fomos livres por Jesus, já fomos arrancados da prisão e estamos, aleluia, na presença do Senhor, glorificando a Deus. Já não somos mais escravos do diabo, mas somos servos do Altíssimo, somos filhos do Altíssimo e com herdeiro direito à salvação, aleluia, a herança eterna em Jesus. E ele diz: vos nomeei sacerdócios reais, aleluia, e santos em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, nunca pare de santificar. Se santifique. Se santifique. A irmã falou uma palavra muito linda aqui nesta noite: somos salvos, aleluia, somos libertos. Somos pecadores, sim, mas pecadores arrependidos, porque o Evangelho se prega para o arrependimento. Outrora nós éramos pecadores e não éramos arrependidos, mas agora somos transformados pela palavra de Deus. Nós somos pecadores arrependidos, porque quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós temos temor e nos humilhamos diante de Deus e pedimos perdão, aleluia, para que o nome de Jesus seja glorificado. É por isso que o escritor disse: não vos esqueçais de fazer o bem, aleluia, e de repartir com os outros, pois de tais sacrifícios agrada a Deus. Não pare de oferecer sacrifícios de louvores ao nome de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia, glória a Deus, no livro do Apocalipse. Aleluias. Mas antes de... Pode abrir o livro do Apocalipse, já leio outro texto, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 20. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Versículo 11. Eu vou ler isso aqui só para os irmãos entenderem a respeito da palavra e da responsabilidade nossa concernente à salvação e da submissão a Cristo Jesus, pela qual íamos ter direito à salvação quando Ele nos chamar e passarmos pelo julgamento de Deus. Versículo 11. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se, aqui está o segredo, e abriram-se livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Deixa eu me parafrasear aqui alguns textos. Mateus, capítulo de número 12, 36. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 36. Contas, prestação de contas. A gente prega a palavra de Deus, a gente ensina, a gente explica, a gente quer que as pessoas se salvem. Muitos levam as coisas de Deus, como diz o velho ditado popular aí fora, a trancos e barrancos. E não é assim que funciona. Estamos pregando a palavra de Deus aqui neste lugar há aproximadamente 18 anos. Aqui, nessas quatro paredes, 18 anos.
sempre ensinemos a verdade, sempre falemos da verdade. Antes de ler aqui o versículo 36 do capítulo 12, porque um dia nós vamos estar diante do trono de Deus e teremos que prestar conta. Isto não vai escapar, não tem como fugir desta realidade. Uma certa feita, o Espírito Santo me deu uma revelação a respeito da igreja de Jesus. O nosso costume doutrinário aqui era um pouco mais fechado, bem mais fechado. E eu comecei orando, e orava, e pedia a revelação do Espírito Santo, e pedia. Isso demorou uns 3 anos mais ou menos, para que o Espírito Santo desse uma revelação da sua palavra. Então, numa madrugada de quinta-feira, o Senhor me deu uma revelação e Ele me mostrou uma igreja, um grande altar, uma igreja. O Senhor me mostrou uma mulher. Ela estava vestida com um vestido branco, de cima a embaixo. E o Senhor me mostrava entre os polos daquele vestido, daquela roupa, o Senhor mostrava que saía sangue, pequenas gotas de sangue, e elas corriam pelo corpo daquela mulher. Esta mulher, a igreja, preste atenção. E o Senhor disse a respeito de alguma situação, igual como a irmã falou aqui hoje. O Senhor disse: mantenha-se na posição. E Deus revelou alguns parágrafos concernente ao costume ministerial, para nós não nos desviar da palavra, mas permanecer no centro, porque as coisas de Deus são santas. Porque se os anjos diante do Senhor cobrem até o rosto e até os pés, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque Ele é santo, quanto mais nós que somos pecadores, como vamos nos apresentar de qualquer maneira na presença do Senhor? E o Senhor então disse: nesta área, fica esses costumes. E foi tão real aquilo, meus irmãos, foi tão maravilhoso, porque algumas coisas que eu estava aplicando, seria conceito ou doutrina de homens. E o Senhor disse: não, é assim, é conforme a minha palavra nos ensina. Hoje nós temos uma doutrina, um costume bom, não é nem muito apertado e nem muito aberto, mas é um costume que a gente pode sim se movimentar, a gente pode sim estar na presença de Deus em santidade, em santificação, sem que venha escandalizar o Evangelho, sem que venha escandalizar o nome de Jesus. Os irmãos estão me entendendo? Porque os irmãos nunca vão me ver eu sem camisa, nunca vão me ver sem camisa. Isso escandaliza o nome do Senhor. Eu sou pastor. Se os irmãos me verem sem camisa, eu creio que os irmãos vão se escandalizar. Eu sou pastor da igreja. Deus me constituiu aqui para zelar, para cuidar e para ser um exemplo. Então, se eu não dar o exemplo, como a igreja vai ter um exemplo? Se a minha esposa não dar o exemplo, como a igreja vai dar o exemplo? Vocês nunca verão a minha esposa com um shortzinho curtinho. Nunca. Porque isto não agrada a Deus. Deus, aleluia. Quem aceita esses tipos de doutrinas ou ensinamentos são as igrejas mundanas, onde as irmãs hoje são à vontade nessas igrejas. Eu fui pregar numa igreja, eu fiquei decepcionado, porque a pastora que estava no altar, os irmãos me perdoem eu estar usando esse tipo de linguajar, mas a saia dela, se tivesse 12 centímetros, era muito. 12.
Aí no final do culto eu tive que ouvir com meus ouvidos um senhor chegou e disse para mim: pastor, eu gosto de vir nessa igreja, olha a situação daquela pastora, aquilo me chama a atenção. Irmãos, eu tive que ouvir isso. O diabo está levando isto para cima dos altares, e não é assim que funciona. A igreja de Deus tem que estar trajada como uma noiva na presença do Senhor. Nós temos que ter cuidado com o que nós vestimos, com o que nós falamos, com o que nós vamos usar, para que não venha entristecer o nome de Jesus. Sempre é bom a gente, quando vai adquirir uma roupa, um calçado, pedir ao Espírito Santo: é do seu agrado, Espírito Santo, está do seu acordo, aleluia, para que o Senhor não venha se entristecer com as minhas atitudes, e para que eu não venha envergonhar o seu nome, aleluia. É do teu agrado, Espírito Santo, porque um dia, irmãos, nós vamos ter que comparecer diante do trono de Deus e dar conta da nossa vida, da nossa alma. E quão terrível será quando o Senhor disser para a pessoa: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ah, Jesus, mas eu cantava no grupo, aí eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas você não andou em conformidade com a minha palavra, você escandalizou o meu nome. Outra vez a gente foi orar com a minha esposa, e a gente chegou numa casa e era todo mundo evangélico. A gente ficou horrorizados. As pessoas trajadas pior do que um mundano. Pior do que um mundano. E aí aquela missionária, ela veio falando que o inimigo estava ali. Claro que o inimigo estava ali. A situação deles era precária. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado, porque Jesus, Ele é o nosso Salvador, e nós teremos que prestar conta da nossa alma diante de Deus. Os irmãos estão me entendendo? Então nós temos que ensinar a pregar a verdade e advertir a igreja que isso não está certo, que é assim, que é desta forma, aleluia. Às vezes vai gerar um pouco de desconforto no começo, mas você vai entender que é para o teu bem, aleluia. Quando alguém lá de fora olhar para você, ele vai dizer: ali está uma serva de Deus, ali está um servo de Deus, porque, aleluia, eu me entristeci com uma palavra que saiu aqui no congresso do jovem, que o pregador disse que não tem problema. Esse negócio de vestimento não dá nada. Irmãos, quando falou aquilo, o Espírito Santo disse para mim: dá sim. O cristão tem que ter cuidado com as vestimentas. Dá sim. Jesus não é açougueiro que só quer o coração, meus irmãos. Jesus quer nós de corpo, alma e espírito. E nós temos que ter que comparecer perante o tribunal. Eu não vou poder te defender lá, e você não vai poder me defender. O que eu fazer, eu vou ter que dar conta. A mensagem é pregada. Aleluia. Quem quiser andar de acordo com a palavra, anda. Mas quem não quiser, vai ter que conversar com o juiz. Ele ainda é advogado, mas em breve ele vai ser juiz. E ele vai julgar as nossas causas sim. Vai julgar sim. E Jesus disse: fala a verdade, porque se alguém se perder, eu vou cobrar de você. Então, irmãos, orem sempre a Deus quando você for adquirir qualquer coisa, e diga: Espírito Santo, está no seu agrado, está em conformidade com o Senhor. Eu sou tua serva, eu sou teu servo. O pastor pregou isso. Eu quero andar em conformidade com a palavra. Não é o pastor que vai salvar vocês. Quem salva vocês é a palavra. É ela que vai nos julgar, aleluia. Leia aí agora comigo, em nome de Jesus, Mateus 12:36. Diz assim: mas eu vos digo que de toda a palavra frívola que os homens proferirem ou disserem, hão de dar contas no dia do juízo.
É isso? Hão de dar contas. Todas as palavras ociosas hão de dar conta no dia do juízo. Então a gente tem que vigiar no que fala também. Os irmãos estão me entendendo? A gente tem que ter vigilância quando a gente está na roda de pessoas que não são evangélicos, que não são da igreja. Eu tive trabalhando aqui, eu gosto de contar isso para testemunho. Eu estava trabalhando aqui perto do Colatuço aqui, e eu trabalhava deste lado em uma residência, e do lado de lá da residência trabalhava 3 presbíteros, um pastor, um cooperador, um diácono e mais outro irmão, não sei o que era, mas praticamente eram todos obreiros. Irmãos, que decepção! O dia inteiro aqueles homens falando de mulheres, falando de pornografia, falando de coisas horríveis, palavrão, falando mal do pastor deles, falando mal da igreja, de outras igrejas, o dia inteiro na gargalhada. E o mais decepcionante é que um dia eu fui na igreja deles, todos eles sentados lá em cima no altar. Aí você quer que Deus trabalhe num lugar desse? Para os irmãos entender como estão caminhando as coisas. Por isso que eu sempre advirto e digo: cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Deus, aleluia. Cuidado com quem vai na sua casa e profetiza para você. Cuidado com quem fica liberando palavras proféticas, dizendo que é o Espírito Santo que está mandando. Aí você fica aí no banco e não sente nada, aleluia, porque não é Deus que está falando contigo, aleluia. Nós temos que ter extrema vigilância, nós temos que estar, aleluia, no Espírito. Por isso que Paulo diz: procure os dons de Deus, sim, mas os melhores dons, um deles é o de discernir os espíritos. Porque eu converso com tantas pessoas, meus irmãos, caídas do Evangelho, porque receberam profetadas e não se cumpriu, receberam revelação usada e não se cumpriu, foram na casa delas. Esses dias, aleluia, eu fiquei mais decepcionado ainda, porque um senhor aqui de outro ministério muito grande, não vou citar o nome, ele disse: pastor, o que está acontecendo? Me diga o Senhor, como homem de Deus. Um cidadão veio aqui orar, eu não estava em casa, estava no trabalho, e esse cara veio orar aqui, disse que é homem de Deus, frequenta a igreja, veio orar aqui. Na oração disse ele que o Espírito Santo mandou ele orar nas partes íntimas da minha esposa. É o sangue de Jesus, tem poder. Irmãos, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter comunhão com todos os irmãos, mas em extrema vigilância, sempre amando a todos no nome de Jesus, não deixando de amar, mas pedindo a Deus que tire esses falsos profetas do meio da igreja, que tire esses anticristos do meio da igreja, aleluia. Que decepção para um marido, aleluia, aleluia, e chegar em casa, um cidadão desse vai na casa dele, a irmã humilde, coitadinha, aí o diabo se aproveita. Mas quando pega um irmão cheio do Espírito Santo, o demônio não tem, aleluia, estas oportunidades. Os irmãos estão me entendendo? Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, jamais o diabo vai passar do portão da casa dele ou dela. Jamais. Aleluia. E nós estamos no tempo do fim. Então, meus irmãos, eu estou relatando isso para os irmãos ficarem alerta, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tem coisas horríveis que estão acontecendo aí fora, horríveis. Se eu for citar para os irmãos, é horrível, meus irmãos. Tem uma igreja que está vindo para o Brasil, e este infeliz deste pastor, ele põe um monte de bacia na frente do altar, e os homens e as mulheres têm que ficar nus para tomar um banho daquela água que ele urina dentro daquela água, diz que cura
as pessoas, e as pessoas se submetem a essas coisas, meus irmãos. Isso é coisa do diabo. Tem coisas piores do que isso que está acontecendo. Então nós temos que estar em alerta, ficar atento, porque Jesus está voltando. Ele pode chegar e soprar no ouvido e tirar a bênção. Então não deixe o inimigo roubar a tua bênção, porque Jesus está dizendo assim, aleluia, mas eu vos digo que de todas as palavras frívolas, ociosas, que os homens disserem, proferirem, eles vão ter que dar conta no dia do juízo. Tudo isso que está acontecendo, essas pessoas vão ter que dar conta no dia do juízo. Essas almas que vão perder a salvação, eles vão ter que dar conta no dia do juízo. E eu digo que o nosso costume, a nossa doutrina aqui não é pesada, meus irmãos. É uma doutrina suave, leve, porque o fardo pesado Jesus já tirou. Então nós temos que nos precaver para não envergonhar o nome de Jesus. Não colocar aquelas roupas que mostram o corpo, mostram o desenho do corpo, e os homens maléficos lá de fora ficam de olho, tanto os homens como as mulheres, vice-versa. Então a gente tem que ter todo cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Versículo 12, 20 do capítulo 12 de Lucas, para nós encerrar, só mais 2 versículos. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e então o que dirás? Ou o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, 20. Jesus, ele disse para esta pessoa, porque a Bíblia diz que esse cidadão, com ele encheu o seu celeiro, ele armazenou, porque ele não queria saber de Deus. E tem muitas pessoas que não querem saber de Deus. Eu estive trabalhando na casa de um outro cidadão muito bacana. Pense a pessoa bacana, a pessoa boa, a pessoa que ajuda, a pessoa caridosa. Mas ele disse de boca cheia assim para mim, pastor, eu não preciso de Deus. Eu tenho muito dinheiro. O meu juro por dia dá 400 mil reais. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho muito investimento. Eu acho lindo o senhor falar de Jesus. Mas eu não preciso, eu tenho dinheiro. E eu disse para ele assim, um dia, essas palavras irão ecoar no juízo de Deus. Por mais que o senhor diga que não precise, mas cada vez que o senhor me chamar aqui, eu vou falar para o senhor que Jesus é maravilhoso. Ele falou, pode falar. Eu acho lindo essas palavras. Mas eu não preciso, eu tenho dinheiro. Agora, ele está com um terrível câncer no reto. Quem está cuidando dele é a esposa que ele chutou para fora. Chutou para fora. É ela que está cuidando dele. Então vamos ver até onde vai. Eu estou olhando para ele. Queira que o Espírito Santo convença ele nos momentos finais. Mas é assim. Jesus disse para esse cidadão, você tem tudo, não precisa de nada. Mas hoje alguém vai pedir a tua alma, e preparada para quem ela vai dar. É nisso que nós temos que pensar. Nós temos que trabalhar, temos que ter, aleluia, adquirir. Se Jesus nos deu a bênção, se Jesus nos dá uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, que o nosso coração não esteja nos bens, mas em Deus. Se Jesus der um melhor emprego para nós, que o nosso coração não esteja no emprego, mas em Deus. Que Jesus dê uma grande empresa para qualquer um de nós, mas que o nosso coração não esteja na empresa, mas em Deus. Para que quando Ele voltar, aleluia, a empresa não vai subir, o nosso emprego não vai subir, mas a gente vai subir na presença do Senhor, porque honremos o Senhor na empresa, honremos o Senhor no emprego, em tudo que Ele nos
deu, ele foi honrado para a glória do seu nome. Glória a Deus. Romanos 14, 12. Diz assim: de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A Deus. A Deus. Eu vou dizer de novo: a Deus. Você crê na palavra de Deus? Versículo 5 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro: mas hão de dar conta aquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eu vou voltar. Não precisei voltar. Lá no livro de Apocalipse. E abriu-se os livros. E abriu-se o livro. Fique de pé, por favor. Eu vou ler o versículo de volta. Eu não estou assustando ninguém aqui nesta noite. Eu estou trazendo uma palavra de edificação para nós nos posicionarmos mais diante de Deus e alertando a igreja a respeito dos acontecimentos que está aí por fora, que são terríveis. Mas hão de dar contas àquele quem? Jesus, que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Deus, aleluia. Irmãos, todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Inclusive, acho que foi o cooperador Lucas que pregou sobre a porta estreita esse dia. Foi o senhor? Quem foi? Foi alguém que pregou sobre a porta estreita aqui esses dias. Que o caminho é apertado e a porta larga. Servir a Jesus, meus irmãos, é uma bênção. Servir a Jesus é maravilha. Porque o caminho, quanto mais apertar, mais gostoso é. Olha o que Jesus passou por nós. E a Bíblia está dizendo aqui: mas aquele que hão de dar conta, aquele que já está preparado, a Jesus. Ele disse que ele já está preparado para julgar o quê? Os vivos e os mortos. E nós temos que nos preparar, meus irmãos. Se alguma coisa está atrapalhando a tua vida, ora a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo e diga: Espírito Santo, nesta área eu preciso do Senhor. Não tente lutar com tuas próprias forças. Eu tive muita peleja, meus irmãos, para me libertar de algumas coisas na minha vida, mas eu consegui. Não foi fácil. Não foi. Eu fiquei um espaço de tempo fora do Evangelho. Eu já testemunhei aqui para os irmãos, não vou falar tudo. Mas, nesse pouco de tempo que eu fiquei fora do Evangelho, eu usei droga. Eu transportei droga. Eu fumava, eu cheirava. Já estava entrando a cheirar pedra de crack. Me prostituí. Fiz coisas erradas. Até adquiri uma arma para tirar a vida de uma pessoa, mas o Senhor não deixou. Eu não tenho vergonha de falar. Os irmãos me veem nessa mansidão, mas Deus me transformou a minha vida. Eu me arrependi de todos os meus pecados. Não foi fácil, meus irmãos. Se alguém dizer que é fácil alguém se libertar de alguma coisa na vida, não é fácil, mas só o Espírito Santo ajuda. Muitas pessoas julgam os outros, mas nós não temos que julgar, nós temos que orar. Nós precisamos levantar orações para Deus libertar, para Deus curar, para Deus transformar, porque o tempo do julgamento está próximo. E quantas almas nós íamos apresentar para o Senhor naquele dia, irmãos? Quantas? Quantas almas? A gente só se preocupa com a nossa salvação, mas os nossos parentes, os nossos colegas,
Às vezes a gente tem medo de falar de Jesus para uma prostituta, para um ébrio, para um drogado. Mas a gente não pode ter medo. A gente tem que chegar e falar a importância que Jesus é na vida dessas pessoas. E que tem solução sim, se elas se arrependerem dos seus pecados. E o tempo está próximo, meus irmãos. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E Jesus vai cobrar de mim, cobrar de você, e vai dizer: mas aquela pessoa que se perdeu, e você ficou preocupada só com os seus afazeres, e se esqueceu de falar de mim para ela. Então acho que nós temos que mudar a rota, né, irmãos? E começar a dizer que Jesus salva. Gastar algumas horinhas fazendo visita, aconselhando, ajudando pessoas. Porque a minha desculpa e a tua desculpa, infelizmente, e as nossas desculpas, é que todo dia nós estamos cansados. Todos nós. Aqui não tem bonzinho, bonzinho é Jesus. Todos nós. Hoje não dá, hoje não dá. Mas faça um convite para algum benefício de festividade, alguma coisa diferente. Todo mundo está disposto. Então nós todos temos que nos posicionar e começar a ganhar almas para Jesus. Porque Ele vai cobrar de nós. Meu Deus do céu. Além do que temos que dar conta para Ele, Ele vai dizer: cadê aquela pessoa? Cadê? Cadê? Cadê o filho? Cadê a filha? Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê aquela pessoa que se ama tanto, amava tanto, o teu conhecido, o teu colega, amigo? Jesus vai cobrar de nós. Minha esposa conversou isso comigo hoje. Ela falou: amor, tem que tomar uma decisão na nossa vida. A gente tem que ganhar alma para Jesus. A gente precisa ganhar almas para Jesus, irmãos. Amém? Amém. Eu sei que Jesus vai te usar. Eu sinto que Jesus vai te usar. Quem crê, diga glória a Deus. Eu sei que eu passei um pouquinho do horário, só meia hora passei, mas é para, aleluia, glória de Jesus Cristo. Amanhã é segunda e Jesus vai estar com você amanhã o dia todo. Então levante a tua mãozinha direita para o céu. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer uma oração diferente aqui agora. A gente sempre ora e não cumpre com as nossas orações. Jesus cumpre com sua tarefa. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Nós vamos aqui agora nos humilhar diante de Deus e pedir que o Senhor nos faça sim ferramenta para seu uso, começando na nossa casa e abrangendo todos os lugares para a glória do Senhor. Quem crê assim, diga aleluia. Levante a mão direita. Pai querido, Pai amado, eis-me aqui na tua presença. Eu preciso, Senhor, fazer alguma coisa, Senhor. O momento, Pai, já está chegando, Senhor, da trombeta tocar, meu Deus. Pai, nos faça, Pai, ganhadores de almas nessa cidade. Nos faça, meu Deus, aleluia, para ganharmos, Pai, os nossos familiares, para ganharmos nossos colegas, os nossos vizinhos. Nos faça testemunha da sua palavra, Senhor. Não deixe o diabo continuar ganhando terreno, meu Deus. Não deixe, Pai, essas vergonhas de fora, Pai, vir, ó Deus, para esta cidade, meu Deus. Não deixe, Espírito Santo, ó Senhor, que estes males, Pai, dessas igrejas mundanas, Pai, venha para esta congregação, meu Deus. Mas encha-nos do teu Espírito Santo, encha-nos da tua glória, encha-nos do teu poder, Senhor, encha-nos da tua autoridade, meu Deus, encha-nos do teu amor, Pai, insondável, para ganhar, Pai, essa cidade de Campo Largo. Essa cidade, Pai, está, Senhor, indo, Pai, a caminhos largos para a perdição. É prostituição, é crime, é droga, é roubo, é todo tipo, Pai, de situação, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. É igrejas, Pai, deixando o mundo entrar dentro delas. Pessoas que não se parecem mais com um cristão, mas com ímpios, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que sejamos cheios do teu Espírito, que sejamos cheios da tua glória, e que a tua palavra, Pai, tome conta de cada um de nós.
pois sabemos que naquele dia compareceremos ao teu tribunal e teremos que dar conta, Senhor. Pai, envia as almas os ébrios, envia, Pai, os drogados, envia as prostitutas, envia, Pai, o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra, para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos faz atalaia, meu Deus, nos faz para ganhar almas para o teu reino, Senhor. Sim, Pai, queremos sim, Pai, aleluia, que sofrer e passar por aflições, mas só por causa do teu nome, para que a nossa família se converta, para que os nossos filhos, nossas filhas, nossos parentes aceitem a tua palavra, Senhor, e um dia estaremos todos juntos nos céus, para a glória de Jesus Cristo, aquele que é poderoso, aleluia, para a glória de Jesus, aquele que é poderoso. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Eu não vou pedir perdão pelo que preguei, porque falei a verdade. Aleluia. Eu só peço em nome de Jesus, irmãos, vigiem. Sempre peça ajuda do Espírito Santo, e Ele vai te auxiliar. Não caia na lábia desses pregadores mundanos que diz que é Deus que está falando, e na verdade não é, porque quando é Deus que fala, a gente sente a presença do Santo Espírito, a gente sente o toque, a gente sente a mão de Deus tocando em nossa vida. Amém? Mãos estendidas. Deus abençoe os obreiros da casa do Senhor, os irmãos, aleluia, que nesta noite estiveram aqui para junto nós adorar o Senhor. Senhor nosso Deus, assim como nos trouxe em segurança para a tua casa, nos leva para o nosso lar. Amanhã é segunda, Senhor, hoje é domingo, primeiro dia da semana, e eu sei, Jesus, que coisas lindas vai acontecer nessa semana, Senhor. Aquilo que está atrapalhando o negócio dessa irmã, deste irmão, aquilo que está impedindo algo na vida dele ou dela, já não está mais, Senhor, porque eu senti aqui, Espírito Santo, que o Senhor derrubou muralha aqui nesta noite, e uma bênção, Pai, se espalhará sobre cada pessoa, sobre cada casa, em nome de Jesus. O diabo não goste, aleluia, porque ele não manda mais nada, quem manda é Jesus. Então, Pai, toma conta da tua igreja, do teu povo, pois eu sei, Pai, que será uma semana excelentíssima de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa permanecer e estar sobre todos, e todos possam dizer amém. Se Jesus Cristo é por nós, operando Deus, ninguém impedirá. Vamos em paz, que Deus te acompanhe, e a sua melhor salva de palmas para Jesus.